Olá, gente! Vamos lá, mais uma noite em que a gente está discutindo para o TEOC, se preparando para essa prova tão importante para a gente. E hoje nós vamos ver as questões que já caíram de colangiocarcinoma. Foram apenas 2 questões, mas com ela nós vamos poder revisar vários conceitos importantes. Eu vou começar projetando para vocês a questão de 2019. Foi uma questão em que ele afirmava que uma senhora de 72 anos, ela foi atendida com uma dor nota 8 no hipocôndrio direito de forte intensidade. E ela procurou, então, o serviço de emergência por conta dessa dor. Ela apresentava diabetes, que era controlada com antidiabético oral, sobrepeso e hipercolesterolemia. Na avaliação clínica e laboratorial, o emergencista suspeitou de ser uma colecistite aguda. A paciente, então, ela foi para uma colecistectomia por via laparoscópica, então fez a colecistectomia e o anátomo patológico mostrou que era um adenocarcinoma de vias biliares, estadiamento T2A. Então, o tumor era na face peritoneal da vesícula, com invasão do tecido conjuntivo. E daí, ela afirma que o cirurgião, após então a análise, depois de ter visto que era uma adenocarcinoma de vias biliares T2A, ele pediu um estadiamento sistêmico, que não veio metástase à distância, era uma paciente assintomática, ECOG 0, que foi então para o oncologista para a discussão de tratamento inicial. Então, a gente está diante de um adenocarcinoma de vias biliares T2A. Então, quando que uma paciente que vem após uma colecistectomia com adenocarcinoma das vias biliares ali da vesícula, eu não preciso reoperar essa paciente, apenas no T1A, que é quando o tumor invade apenas a lâmina própria. Qualquer estadiamento após isso, essa paciente ela tem indicação de reoperar, ou seja, fazer uma cirurgia oncológica, tá? Então, essa paciente da questão, então, ela teria indicação de fazer, sim, uma ressecção ali mais extensa do hilo hepático e também da ressecção linfonodal. E qual que é o tratamento adjuvante que a gente tem hoje para os colangiocarcinomas, os tumores das vias biliares? A gente tem, então, a capecitabina, que é indicada por 6 meses, ou 8 ciclos adjuvante, aos moldes do estudo BILCAP. O estudo BILCAP, então, eu vou mostrar aqui para vocês, foi um estudo de fase 3, randomizado, a gente tem a atualização dele no Lancet de 2019, mas que foi um estudo negativo, tá? Ele não conseguiu obter o endpoint primário de ganho de sobrevida global, mas o que a gente observa é que apesar de não ter um ganho de sobrevida global estatisticamente significativo, a gente tem uma diferença numérica na sobrevida para esses pacientes e ainda é o único tratamento que nós temos evidência, tá? De ganho. Também não houve uma diferença na sobrevida livre de recorrência local, Então, a gente sabe que, apesar da gente ter ainda esse dado negativo, ainda é um tratamento que nós temos disponíveis para esses pacientes e é recomendação de guidelines fazer a adjuvância e também da última diretriz que a gente tinha da SBOC. Então, vocês veem que a resposta da questão era fazer uma nova abordagem cirúrgica, como a gente comentou, já que a gente está diante de um T2A, e seguido de quimioterapia adjuvante por capecitabina por 6 meses. Aqui a gente vai então para a questão de 2020, que falava que em relação aos carcinomas de vias biliares é incorreto afirmar. Na letra A ele afirmava: a terapia-alvo molecular direcionada para fusões ou rearranjos do FGFR, que são mais comuns em tumores de vesícula biliar que nos demais tumores biliares, é promissora. Então, ele está falando que a fusão do FGFR é mais comum nos tumores de vesícula que nos outros tumores de via biliar. E daí eu aproveito para trazer para vocês esse dado aqui que foi publicado na JCO em 2018, em que ele vai fazer então um compilado de fusões, de mutações do FGFR em pacientes com colangiocarcinoma. E o que a gente observa é que realmente ali a fusão mais comum é do FGFR2, que é a que ele está abordando na questão, A gente viu ali em torno de 77% dos pacientes. Aqui à esquerda eu trago para vocês para uma informação que é que os pacientes que têm a mutação, a fusão do FGFR, eles têm uma melhor sobrevida. Olha aqui, a gente consegue observar os pacientes que têm as aberrações, em amarelo, com uma maior sobrevida global que os pacientes que não têm essa alteração genética. Mas quando a gente observa qual que é a principal localização dos tumores nas vias biliares que tem as fusões ou rearranjos do FGFR, são exatamente nos colangiocarcinomas intrahepáticos e não nos de vesícula, tá? Então, ele fala que é no de vesícula. Então, esse era o item que estava errado, era o item incorreto. Então,
Realmente é uma terapia promissora, tá? É uma terapia-alvo nos tumores, nos colangiocarcinomas, mas a gente tem nos intrahepáticos essa fusão e rearranjos muito mais comuns que nos de vesícula biliar. E esse era o gabarito da questão, mas vamos continuar lendo os outros itens. Nos casos de achado incidental de adenocarcinoma de vesícula biliar após colecistectomia por razão não oncológica, não há necessidade de tratamento cirúrgico complementar, caso o estadiamento seja T1A e apresente margens livres. E isso está correto. Vejam que interessante. Na questão de 2019, ele trouxe um T2A e que ele queria qual que era a conduta correta, e a conduta era reoperar. E aqui ele afirma, um ano depois, ou seja, se você tivesse revisado a prova, você conseguiria saber, porque você teria revisado esse tema, que realmente T1A, você não precisa fazer, então, uma cirurgia adicional, tá? Então, não há necessidade de tratamento complementar se for um T1A com margem livre. No item C, ele fala que o tratamento quimioterápico de primeira linha nos pacientes metastáticos é a combinação de cisplatina com gemcitabina. E aqui eu vou, então, trazer para vocês uma revisão desse tema. Ali, né, o que a gente observa é que o ABC02 em 2017, né, então desde então a gente tinha cisplatina com gemcitabina, o padrão ouro, porque a gente viu no ABC02 um ganho de sobrevida global de cisplatina com gemcitabina quando comparado com o braço controle, que era o padrão na época até então, que era apenas gemcitabina. E olha só que interessante, em 2022 a gente teve então a publicação do estudo Topaz-1 e veja quanto tempo depois a gente veio mudar o tratamento de primeira linha dos colangiocarcinomas. E hoje o tratamento é aos moldes desse estudo que eu vou mostrar adiante para vocês. Então, o ABC02, como eu falei, foi um estudo de fase 3 randomizado, que randomizou os pacientes com colangiocarcinoma, carcinomas de vesícula, de ampola, para fazer Genzá versus cis-Genzá, e a gente viu um ganho na sobrevida global, favorecendo cis e Genzá, tá? Até que a gente teve, então, o Topaz-1, que fez, então, num braço, os dois braços recebiam cis e Genzá, porém um braço recebia durvalumab durante a quimio e de manutenção e no braço placebo recebia apenas quimioterapia. E a gente viu um ganho na sobrevida global estatisticamente significativa, tornando esse o novo padrão ouro. Então, se a gente pudesse hoje, né, se a gente fosse ler essa questão, né, o tratamento quimioterápico de primeira linha nos pacientes metastáticos é a combinação de cisplatina e gemcitabina, porém agora a gente tem então a recomendação de cisplatina, gemcitabina mais durvalumab. No item D, ele afirma que nos adenocarcinomas de vesícula biliar, a partir de T1B, e nos colangiocarcinomas, qualquer estadio ressecados, está indicada a quimioterapia adjuvante com capecitabina por 6 meses, isso está correto, é aos moldes do estudo BioCap, como a gente acabou de ver, né? Então, a partir de T1B para vesícula, né? E colangiocarcinoma, qualquer estadiamento. No último item, ele afirma que o uso de FOLFOX com terapia de segunda linha apresentou ganho de sobrevida global quando comparado com melhor tratamento de suporte, conforme estudo de fase 3, e esse item também está correto, né? A gente vai observar, então, que esse dado é aos moldes do ABC06, né? Que eu trouxe aqui para vocês, só para lembrar a curva, né, do gráfico, mostrando realmente que fazer a segunda linha com FOLFOX dá um ganho de sobrevida global quando a gente compara com apenas cuidados de suporte, tá? Então era isso que eu queria trazer para vocês. A gente se vê nos próximos dias. Eu espero que vocês estejam aproveitando.